nos laços do Calvário que nos une, graça e paz vos sejam multiplicados. Sejam bem-vindos a este canal. O canal está começando agora, mas com fé em Deus, ele vai crescer, porque Deus irá usar pessoas como você para se inscrever no canal, ativar o sino de notificação, comentar as mensagens aqui ministradas e compartilhar com outras pessoas. Pois os sábios em tempos de crise constroem pontes, mas o tolo constrói barreiras ou muros. Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Então Jesus disse para os que creram nele: se vocês continuarem a obedecer os meus ensinamentos, serão de fato meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Quem são os discípulos de Jesus? Esse é um ponto de vista muito importante, pois há pessoas que não compreendem uma máxima em relação à fé. Em relação a Cristo, nós não somos servos, somos discípulos. Em relação ao Espírito Santo, somos templo, habitação, casa, morada. No que diz respeito a Deus, não somos servos, somos filhos. Noutra ocasião falaremos sobre essas nomenclaturas: evangélicos, crentes, católicos e etc. Mas vamos voltar então para o texto na qual diz: quem são os discípulos do Senhor? A Escritura diz: aqueles que guardam os seus ensinos. Não estamos falando aqui de um dogma religioso, de um regulamento interno de uma denominação, que você observa, guarda e segue, com o princípio de ser fiel. Você se tornar uma pessoa fiel a princípios e valores, isso é importantíssimo em qualquer segmento, independente de sua fé. O importante é que você honre compromissos, agendas, valores importantes que diz respeito a um estilo de vida piedoso. Mas nesse caso, estamos falando de confissão de fé e de uma vida seguida de princípios, como pessoas que acreditaram na mensagem do Evangelho a qual receberam. A Escritura fala acerca de quem são os discípulos dele. Os discípulos de Jesus são aqueles que guardam os seus ensinamentos, ensinamentos que nos confrontam, ensinamentos que deixam as pessoas perplexas, como exemplo de dar outra face, amar a quem te aborrece, coisas básicas, simples como essas, que são difíceis de praticar, mas que arremete valores da eternidade revelados nas Escrituras, inserido em nós. Romanos capítulo 12, versículo 21, está dizendo: a ninguém torneis mal por mal, mas vence o mal com bem. Numa das bem-aventuranças, o Senhor disse, no capítulo 5, do versículo 12 de Mateus: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus. São ensinamentos que nos é dado, que são enxertados em nós pelo Espírito da graça, e não pelo segmento religioso. Muitos de nós não conseguem viver a praticidade destes ensinamentos porque estamos presos a um dogma. O Evangelho é a máxima, é o tudo de Deus inserido em nós, deixado para nós através da Santa Escritura. Mas nós desprezamos essas coisas por detalhes banais, como o fato de queremos sermos vistos pelos homens. Isso é obra de fariseu, que onde vá, quer ser visto pelas pessoas. E quando anunciam o Evangelho, ou a palavra de Deus, como no caso dos fariseus, que anunciavam a Torá, anunciavam a lei de Moisés,
né? Não era com a intenção de conduzi-los a Deus, segundo a lei que era poderosa para salvá-los, mas com o intuito de serem vistos pelos homens. Tanto que o nome fariseu deixou do seu significado original de separados e Jesus atribuiu a estes como hipócritas. Então hoje a máxima das pessoas que anunciam as boas novas não é com a intenção, não estou radicalizando, mas a maioria esmagadora anuncia o evangelho para se autoproclamar e não para proclamar a Cristo. Portanto, somente poderão alcançar a libertação genuína segundo o evangelho aqueles que acreditam na Bíblia Sagrada, aqueles que acreditam em Jesus Cristo, não o Cristo que tolera o pecado, não o Cristo que massageia o ego do pecador, não o Cristo que aceita tudo como se o homem dissesse, não seguirei se não permitir que eu pratique, ele dissera, então permaneça, pois eu te recebo do jeito que está. Não é bem assim. Não existe o vinde como estás e permaneça como estás. Diz, vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Detalhe, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de espírito. É para tomar o jugo de Jesus, que é manso e humilde de espírito, para encontrar descanso para a alma. Não é para deixar com que o jugo do pecado permaneça em nós e assim nos impeça de darmos continuidade a essa caminhada. Portanto, a verdade que o Evangelho nos deixou, a verdade que o Senhor nos revelou, segundo as Escrituras Sagradas, ela tem um princípio, ela tem um propósito, nos conduzir como verdadeiros discípulos. Por que a igreja primitiva estava disposta a entregar a sua vida? Porque ela estava olhando para a cidade celestial, ela estava olhando para o porvir, ela estava olhando para a promessa daquilo que ainda eles não viram, mas acreditavam que estava reservado para eles no céu. Em que nós acreditamos? Por qual causa estamos dispostos a morrer? Eu acredito que a maioria está disposta a morrer por a própria causa. E alguns nem são dispostos a morrerem, preferem negá-la. Portanto, o princípio que o Senhor nos deixa como forma de inspiração e meditação nessa mensagem de hoje é nos acheguemos como verdadeiros discípulos que guardam os ensinamentos de Jesus. Se você segue fielmente um padrão da sua denominação, da sua congregação, qual é a dificuldade então de seguir os princípios do Evangelho? A Escritura diz que os mandamentos do Senhor não são penosos, então por que decidimos seguir tudo aquilo que temos por base de uma liderança, de uma liderança constituída segundo os homens, mas não estamos dispostos a seguir a liderança maior segundo Deus estabeleceu em Jesus Cristo? Não vamos radicalizar, mas é importante compreender e distinguir entre o que é santo e o que é profano, o que é estabelecido no céu e o que foi estabelecido na terra, o que é mandamento de Deus, o que são mandamentos de homens. Assim, discerniremos no Senhor qual é a sua boa, perfeita e agradável vontade. Nos laços do Calvário que nos unem em Cristo Jesus, nosso Senhor e vida eterna, graça e paz seja contigo e com toda a sua casa. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e compartilhar com outras pessoas a mensagem inspiradora que é o Evangelho. Permitindo Deus, se vivemos até lá, nos falaremos num próximo vídeo. Shalom a todos!